Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia aqui com vocês. Vamos ler a mensagem de hoje do nosso estudo que se encontra em Ruth 1, do versículo 11 ao 22, onde vamos falar da lealdade entre nora e sogra. Aleluia, Jesus. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Tornai, filhas minhas, ide vós embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los eis até que viessem a ser grandes. Deitei-vos eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite ali, pousarei eu. E o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor o outro tanto de outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegarem a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti. Porém, vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da seca e das cevadas. Aleluia, Jesus. Glorificado seja teu santo nome. Então, eu quero falar um pouco da lealdade, né? Entre nora e sogra. Essa aqui é uma das mais lindas histórias de lealdade e fidelidade entre uma nora e uma sogra. Em geral, nora e sogra raramente se entendem e se tornam amigas. Porém, o exemplo de lealdade demonstrado por Ruth para com a sua sogra Noemi serve de modelo e inspiração para as noras e sogras dos nossos dias. Após Noemi perder seu marido e os seus 2 filhos na terra de Moabe, nada mais lhe restou
a não ser a companhia das suas noras, suas duas noras. Quando Noemi decidiu retornar à terra de Judá, órfã se despediu de sua sogra e permaneceu em Moabe. Ruth, porém, mostrou uma lealdade tão grande à sua sogra que surpreendeu a própria Noemi. Ruth decidiu acompanhar sua sogra, independente das circunstâncias desfavoráveis, e servir a Deus de Noemi. Deus retribui a cada um segundo a sua lealdade. Aqui em Ruth 4, do versículo 13, vemos: por causa da sua fidelidade e lealdade à sua sogra Noemi, Ruth foi recompensada por Deus, casando-se com um parente rico de Noemi, chamado Boaz. Lá em Ruth 4, do versículo 15, constatamos que após ter um filho que alegrou a alma de Noemi, Ruth se tornou a nora mais elogiada da Bíblia por seu amor e a sua sogra. Ruth valia mais do que 7 filhos que Noemi, porventura, tivesse. Eita, Deus da glória. Aleluia. Lá em Gênesis 26, do versículo 34 a 35, é aludida uma história de desentendimento entre noras e sogras. É dito que Judite e Basemate, esposa de Esaú, torna-se uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Imagine o desgosto que essas duas noras davam aos seus sogros, né? Aleluia. O profeta Miqueias previu muito desentendimento nos lares entre noras e sogras. Uma realidade a cada 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estava dividido contra o filho e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Está lá em Lucas 12, do versículo 53 e 54. Ruth, porém, foi uma exceção e um exemplo a ser seguido em nossos dias. Lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo recomenda a paz em todas as circunstâncias. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz. De toda maneira, o Senhor seja com todos vós. A lealdade implica o respeito mútuo e sincero entre as pessoas. Lá em 1 Samuel 26, do versículo 23, Davi diz: o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Portanto, a lealdade entre Ruth e sua sogra Noemi é um dos segredos da harmonia familiar entre nora e sogras. Aleluia. Glorificado seja teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu também tive uma sogra. Essa sogra, por um tempo, eu cuidei dela. Por um tempo. Pela uma separação, nós tivemos que ficar separadas também. Porque, obviamente, que ela não ia ficar comigo, né? Ela ia seguir com o filho. Mas o que eu pude fazer, quando ela estava vivendo comigo, eu fiz. Então, cada pessoa, ela tem que ter um verdadeiro respeito pela outra, né? Pela sogra, pelo sogro, tem que se respeitar. Você não pode falar com uma sogra ou com um sogro palavras feias, porque precisamos respeitar a idade, né? Então, eu tive sogra. E o tempo que eu tive perto dela, eu cuidei dela. Tive dentro da UTI. E muitas das vezes, quando ela entrava numa UTI, ela só queria minha presença. Por quê, né?
porque eu cuidava dela. Cuidava como se fosse minha mãe. Porque quando eu precisei dela para cuidar da minha mãe, ela cuidou dos meus filhos. E não só por isso, mas pelo ser humano também. Porque nós temos que ver o ser humano, a pessoa, né? Eu sou aquela pessoa que eu gosto de cuidar. Eu só não faço quando eu não posso. Mas enquanto eu puder, eu cuido, eu olho, eu faço. Aleluia. Esse é o Deus. É o Deus que Ele colocou amor dentro de mim, dentro do meu coração. Para ser uma cuidadora. Hoje eu cuido de pessoas. Hoje eu abraço o enfermo. No passado, eu abraçava muito e fiquei muito perto de pessoas leprosas, com lepra. E eu era criança. E muitas vezes diziam assim para eu não vir naquela casa, porque aquela mulher era leprosa. Mas eu ia lá, conversava o dia todinho com ela quando eu tinha oportunidade. Porque eu fui uma criança, mas com pensamento já de adulto, com muitas coisas já em mente, boas, né? Nada de ruim. Então eu fui uma criança que eu fiquei muito perto de uma mulher leprosa. E Deus me ajudou muito, tem me ajudado. Hoje eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de fazer o social. Tá chegando o final do ano, eu gosto de receber brinquedos, roupas usadas, um sapato seu que você comprou que está apertado em você, não ficou bem no teu pé, mas quem sabe vai dar no pé de alguém e não vai fazer calo. Como uma vez eu comprei um sapato lindo e esse sapato eu calcei somente uma vez e ele rasgou o meu calcanhar. E aí chegou uma pastora na minha casa, que número a senhora calça? Ela disse 33, 34. Aí eu disse, eu tenho um sapato aqui. Porque sapato fechado eu calço 35. Eu digo, eu tenho um sapato aqui lindo, que só calcei uma vez, mulher. Arrebentou meu pé. Vê se dá no teu pé. Coube perfeita. Aquela pastora saiu comigo o dia todinho que nós fomos orar nas casas. E eu olhando pro pé daquela mulher. E aquele sapato, momento nenhum, fez calo. Então, se você pode ajudar, se você tem demais, dê para quem não tem. Eu gosto de fazer o social. Eu faço o social. Vamos ajudar quem não tem uma roupa para vestir. Quem não tem um calçado. Uma criança que nunca ganhou um brinquedo. Porque eu fui uma criança que eu ganhei meu primeiro brinquedo já com 13, 14 anos. Vamos abençoar. Amém? Está chegando o final do ano. E eu espero muitas pessoas que façam doação. Tragam para a igreja, que da igreja a gente distribui. Para o interior. Vamos levar para as crianças do interior do Amazonas. Estou contando com você. Que Deus abençoe tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém.